Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Curta, comenta, compartilha, indica para os seus amigos. Olha só, nós já somos mais de 160 mil inscritos no canal da TV JET, mas está faltando você. Quero indicar esse livro aqui do pastor Jorge. Ele fala sobre oração. Uma maneira da gente vencer o inimigo das nossas almas é praticando, é tendo uma vida de oração. A oração toca o coração do Pai, a oração move o coração de Deus e de joelhos nós temos essa intimidade, essa comunhão. Oração é um livro do pastor, mas é oração também o tema do nosso podcast de hoje. A convidada, por incrível que pareça, é minha amiga há mais de 30 anos. Ela é empresária, ela é corretora de imóveis, ela é casada com o Ricardo, mãe da Ana Clara, da Sara e da Maria Eduarda, a nossa Duda, e a avó, por incrível que pareça, do Arthur. Bem-vinda, pastora Valdirene Baranda, pastora Val. Obrigada, minha querida. Boa tarde. Então, a gente tem que chamar de Val, né? Porque tem muito tempo de amizade. Muita intimidade, né? Val, me conta. É verdade que quando a gente ora, as coisas melhoram? É verdade, Priscila. Porque quando nós oramos, nós somos transformados pela própria oração. A oração me muda primeiro, antes de alcançar outra pessoa. À medida que eu sou transformada, eu acabo modificando todo o ambiente, a atmosfera que eu estou. Então, legal. melhora. Então, eu esqueci de falar que a Val, ela é pastora da Igreja Batista Getsemane, pastora auxiliar da Igreja Batista Getsemane, e ela atua lá na missão Bartimeu, com o Alisson e com a Isabela, que são seus pastores. Sim, inclusive eu gostaria de agradecê-los, são meus pastores, meus amigos. Pastor Isabela é uma querida amiga, nós já trabalhamos juntos há 7 anos, e o pastor Alisson Lima, também um grande querido amigo, e temos caminhado aí nessa missão de levar a oração para as pessoas, ensinarem as pessoas a orar. No meu caso, né, que sou responsável pelo culto Hora que Melhora. Que é um nome para um culto muito assertivo, né? Sim, muito assertivo. E é uma responsabilidade que o pastor Alisson me designou, um grande desafio, mas o culto há 4 anos já tem feito a transformação na vida de muitas pessoas, através da oração. Val, um culto na terça, às 3 horas, é meio, assim, parece improvável que funcione, mas tem gente indo ali, né? Inclusive meu marido disse, nossa, que desafio, quem vai no culto terça-feira à tarde? Aí eu disse, nossa, que fala mais desafiadora, né? E me funcionou muito. Muitas pessoas irão, então nós buscamos ali as mães que deixam as crianças na escola e que vão dar uma volta na lagoa, né? Nós temos uma linda lagoa em Lagoa Santa, inclusive na orla é a nossa missão. Então temos muitas escolas no entorno da orla, então as mães vão ali deixar as crianças e às vezes vão tomar um cafezinho, e aí nós buscamos esse público. Val, e muitos empresários também, né, que tenha disponibilidade de horário. Dar uma corridinha lá para orar, né? Sim. Val, como a gente tem um relacionamento de amizade há muitos anos, eu sei um pouco da sua história. Conta pra gente como foi que o Senhor te achou depois de um grave acidente. Maravilha, inclusive é um dos testemunhos que está no meu livro. A gente vai contar sobre isso ainda, vamos lá. Eu me converti aos 16 anos na Batista Getsemane, aqui na sede. Aí é o pastor Jorge. Sou muito grata ao pastor Jorge, meu pastor, meu líder, meu exemplo. Amém. E caminho com ele há mais de 40 anos. Mas nesse período, eu me casei em 94 e em 94 eu deixei de congregar na Getsemane. Logo depois eu fui para Lagoa Santa e já moro lá há mais de 20 anos. Mas isso decorreu em função depois de um acidente que eu tive no ano 2000, que eu fiquei entre a vida e a morte. Eu já tive outras experiências de oração, mas ali eu precisei usar toda a minha fé, porque eu tive traumatismo craniano, hemorragia interna. Você quebrou perna? Deslocamento de bacia. Fiquei entre a vida e a morte, Priscila. E foram 6 meses de hospital. 6 meses de tratamento, 60 dias de hospital.
Então ali eu tive todo o tempo para interceder, para clamar ao Senhor, para usar todos os tipos de orações que nós temos e para fazer os meus votos com o Senhor, né? Quer dizer, Deus usou o acidente para mostrar para você que ele tinha um chamado também para sua vida, não tinha? Sim, o chamado nasceu logo depois daquele acidente, naquele hospital, que eu disse para o Senhor, se eu sair daqui, se a medicina for contrariada, eu vou pregar a sua palavra enquanto eu viver. Então, ali nasceu o chamado, Priscila. Você é uma mulher que sempre se reinventa. Como é que você se viu assim, empresária, corretora, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo e ainda conciliando com o chamado ministerial? O chamado ministerial, ele nasceu naquela época, mas ele foi ouvido algum tempo depois. Tem uma fase na nossa vida que você está em construção de vida, criação de filhos, a construção da casa, a construção da nossa nova vida em Lagoa Santa, pós-acidente, né? Mas eu sempre fui muito amparada pelos meus pastores. Então ali eu comecei a buscar uma forma de fazer a obra e não, já tinha trabalhado muito na minha vida toda, sempre trabalhei desde 16 anos, inclusive, quando eu me converti. Meu primeiro emprego foi o pastor Jorge quem me então direcionou. Tem uma longa história com o pastor Jorge. Uma longa história, uma história de gratidão. Mas eu tinha, naquele momento nasceu o desejo de fazer a obra. E logo depois eu conheci o pastor Alisson, a pastora Isabela eu já conhecia desde pequenininha, mas aí eles me falaram do culto A Hora que Melhora. Nesse momento eu orei muito para que Deus me desse condições de fazer a obra e ter a provisão vinda dele. Eu trabalho, sim, sou corretora de imóveis, mas hoje a obra, o ministério é a minha prioridade. A palavra de Deus se tornou minha prioridade desde aquele acidente. Então, eu sempre trabalhei, cumpri os meus compromissos, mas sempre clamando a Deus que me desse a oportunidade de fazer a obra. E você então, também se preparou, não preparou? Sim, mas respondendo a sua pergunta, naquele momento foi difícil conciliar. Foi? Sim, foi muito difícil, até porque eu trabalhava com vendas, viajava muito, não é? Mas tudo parte de um processo de preparação para a obra, né? Inclusive, as vezes que eu fiquei na sua casa em Curitiba, eu aprendi... Viu, amiga de longa data. Eu aprendi muito com você, aprendi muito Bíblia com você, e eu venho me preparando para isso. Mas assim, eu acho bacana que você, apesar dessa longa estrada, essa longa jornada na vida com Deus, na igreja, você falou, peraí, eu vou me qualificar e foi estudar. Sim, depois do nascer de novo, né? Porque de 16 anos até os 30 anos eu conheci, era como Jó. Conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. Mas em 2000 eu conheci Jesus face a face. E andar aí, com ele, né? Passei a andar com ele, e aí a oração passou a ser uma rotina para mim. Era meu oxigênio. Eu orei muito naquele hospital e nunca mais parei de orar. Eu acho que todas as coisas aconteceram na minha vida depois do ano 2000. Acho que 25 anos, embora eu seja convertida há mais de 30, mas foram os anos que eu considero assim de avanço na palavra. De crescimento mesmo. De crescimento e de preparação para esse ministério. O culto A Hora que Melhora, ele aconteceu há exatos 4 anos, né? Tem pouco tempo, mas para mim é uma intensidade, porque ali eu mergulhei no ministério assim, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Inicialmente ainda trabalhando muito, mas orando mais que tudo. E Deus preparou a provisão, Deus tem preparado dia após dia a provisão, onde eu posso fazer a obra, pregar a palavra e eventualmente eu trabalho. Você também tem algumas estratégias interessantes com a equipe do grupo, né? Você sai para monte, você sai para encontros, como é que é isso? Como é que você motiva a equipe que está comprometida numa terça às 3 da tarde? A partir do momento que a oração passa a ser a arma mais importante da sua vida, você não para mais. Então, nós temos um grupo, nós temos uma equipe, né, de umas 12 meninas que são assíduas, né, algumas desde que nós começamos o culto. E nós temos
esse grupo que nós oramos nas madrugadas, oramos todas as madrugadas. Todas as segundas-feiras nós subimos ao monte e invocamos o nome do Senhor. Independente de qualquer situação, nós estamos lá intercedendo. Somos intercessoras dos nossos pastores, do nosso pastor Jorge Linhares. E nós temos um relógio de oração também. Contínuo. É, contínuo. Então, em todo o tempo tem alguém orando. Tá. A gente fala assim, hora que melhora. Depois a gente vai falar do livro, sim, mas hora que melhora é meio que uma promessa, né? Sim. É uma convicção de que se buscarmos ao Senhor as coisas vão melhorar. Você tem visto isso acontecer ali na igreja, na vida das pessoas com quem você convive e na sua própria vida? Constantemente, Priscila. Há 4 anos nós temos vivido milagres. O culto tomou uma proporção, para a glória de Deus, uma grande proporção. Nós temos um grupo também que outras pessoas da igreja, não só a equipe Hora que Melhora, participa, e elas trazem os pedidos de oração que chegam à igreja. Chegam também através do nosso canal de televisão, o nosso canal de YouTube, né? Uhum. Então nós temos uma lista contínua de oração, onde a equipe intercede sem cessar. E toda vez que nós ouvimos a resposta do Senhor, que acontece um milagre, nós testemunhamos. Foram inúmeros. Eu me lembro logo no início do culto, Hora que Melhora, de uma menininha de 4 anos que estava com câncer. E ela era linda, de outra cidade, interior de Minas, Montes Claros. Esse pedido chegou até nós. E quando eu vi aquela menina, eu tenho 3 filhas, né? E eu disse, meu Deus, nós precisamos orar até a cura dela. E a equipe orou incessantemente, declarando a palavra. Oramos em todo o tempo por essa criança. E começamos nos comunicamos com a mãe. E a mãe, ela foi fortalecida pelas orações. Como eu disse a você, a oração transforma aquele que faz, é aquele que recebe. Nesse caso, o alvo era a filha dela. Mas essa mulher foi transformada pelo poder das nossas orações. E a criança foi curada. Ela Glória foi 100% a Deus. Curada. Olha, eu já estava pensando que a menina tinha morrido e a mãe estava firme na fé. Né, Américo? A gente sempre pode ter surpresas, né? Sim. O mover de Deus é diferente, né? Deus responde de várias formas. Na maneira dele, né? E é a melhor. Sim, mas nós devemos olhar a oração como a lente da vontade de Deus. Exatamente. A resposta pode ser sim, não e espere, né? Como já aconteceu várias vezes na minha vida, mas em todos os tempos, em todas as situações, o milagre aconteceu, né? Quer seja a salvação, a rendição completa da pessoa antes do Senhor a conduzir para o céu, muitas curas, muitas outras curas, muitas libertações, 4 anos de milagres. E a nossa própria igreja, o crescimento da nossa missão, início de um ministério não é fácil, então nós perseveramos juntos em oração. O pastor Alice, ele entra muito naquilo que eu penso, e eu também gosto muito das ideias jovens dele. Então nós fazemos coisas incríveis, já fizemos 24 horas de oração, nós fizemos... Vocês fazem vigílias, né? Fazemos muitas vigílias. E aí surgiu a conferência Hora que Melhora. Exatamente. Inclusive agora o pastor Alice, ele está nas madrugadas juntamente conosco, fazendo um trabalho lindo, que é a Rota 36. Eu acompanho. Ele ora todas as madrugadas, então eu digo que a oração, ela nos pegou. E ela... Esse é um grande diferencial, né? Porque se você ora e as coisas melhoram, aí você quer mais oração ainda, sim, né? Sim, e a oração, Priscila, ela é relacionamento, né, com o nosso Pai. Então, quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos apaixonamos por Ele e mais desejamos orar. Porque a oração é o diálogo com o nosso Pai, que tem que ser todos os dias, em todo o tempo. Mas, Val, vendo você assim, toda linda, toda plena, calma, as pessoas não entendem a quantidade de lutas e provações que você foi passando ao longo dos anos, não é verdade? Sim, várias lutas. Mas em todas elas eu saí mais que vencedora. E aqui você acha assim, por que você conseguiu vencer? Porque você estava firmada no Senhor? Porque você
acreditou em você? Como foi? Quais os princípios que ajudaram a vencer as batalhas? A oração, ela começa a te dar liberalidade na conversa com o nosso Pai. É liberdade, é intimidade. Então, a última luta, e talvez uma das maiores que eu passei na minha vida, foi a leucemia que a minha mãe enfrentou. Inclusive, ela faleceu agora no dia 20 de janeiro. Bem recente, Bem né? recente. E nesse momento, embora ela tenha sido resgatada pelo Senhor, talvez não era o que eu queria, mas eu já estava no nível de entendimento, de intimidade com o Senhor, que o Senhor me falou que Ele recolheria. Quando os médicos disseram 2 meses de vida, eu falei, aí eu quero dar ênfase para essa coragem, essa intimidade que é conquistada depois de muita oração. Eu falei, Senhor, é muito pouco, me dá um já que o Senhor vai recolhê-lo, né? Me dá um tempo maior, me deixa ser pastora da minha mãe. Eu cuidei de tantas pessoas. Deixa eu cuidar da minha mãe, Deixa eu cuidar da minha mãe, ela está em Belo Horizonte, eu estou em Lagoa Santa, eu quero participar de todo o processo com ela. E você ficou correndo para lá e para cá, né? Para dar assistência, né? A resposta de todo um trabalho da equipe Hora que Melhora de 4 anos. Foi o momento em que nós pastores, líderes, acho que nós nos tornamos bons líderes quando nós preparamos pessoas para estarem ali no nosso lugar. A igreja, ela caminha independente, né, do pastor. Ela tem que caminhar. E foram 8 meses de dedicação absoluta. O médico deu 2 meses de vida, minha mãe viveu 8 meses. Esses 8 meses foram os meses necessários para eu fazer tudo aquilo que eu tinha planejado com ela. Muita ministração, muita oração juntas. Inclusive a oração, ela une corações. Quando nós intercedemos muito por uma pessoa, nós começamos a amar tanto aquela pessoa. Agora, e esse é o papel do intercessor, né? É o papel do intercessor. Eu me coloco entre o homem e Deus, independente do que ele fez, independente se eu amo, gosto ou não dele ou das atitudes dele, eu preciso interceder. Mas a primeira coisa que eu aprendi nesse processo da oração é que quando nós intercedemos, existe um amor de alma para com aquela pessoa. O Senhor une de uma forma assim, propósitos, né? Une propósito. Agora, quanto mais minha mãe, que é uma das pessoas que eu mais amei, né? Mas precisávamos daquele momento, daquele mergulho. E foi extraordinário. Foi um presente do Senhor para mim, porque ele já tinha dito que ela iria para o céu, que ele resgataria. Mas eu e ela precisávamos viver aquele momento. Foram muitos meses de oração juntinhas, deitada na cama, no hospital. E mais uma vez, quantas vidas resgatadas no hospital, quantas pessoas envolvidas no processo. Aí eu volto para o propósito da oração. É a minha própria transformação. Então, a equipe toda ficou muito sensibilizada. Você viu lá no velório, né? Então, todas nós somos transformadas quando nós assumimos algo que precisa de muita oração. A minha mãe é apenas um dos inúmeros casos que você viu ali orando, o agir completo do Senhor. Volto a dizer, com a lente da vontade dele, assim que ele recebe o nosso clamor. Legal. Me conta. Todas essas experiências com oração te levaram à ideia, ao propósito de escrever um livro. Sim. O livro a gente já sabe, chama Hora que Melhora, eu já entreguei aqui. Mas me conta, por que escrever um livro Hora que Melhora? O que Deus colocou no seu coração? O livro Hora que Melhora, ele vem de experiências reais que eu vivi. Através de tudo que eu vivi, a situação da minha mãe é apenas uma pontinha da agulha, tem muito mais experiências que os leitores verão naquele livro. Não é uma biografia, eu não falo de mim mesma, eu falo sobre o poder da oração. Como orar, né? Como orar, os tipos de oração, o propósito da oração, a eficiência da oração. São muitas ministrações ao longo dos anos que geraram esse livro, né? Que geraram o livro. Amém. Exatamente.
E ali você pincela com essa convicção que hora que melhora. Sim, hora que melhora. De qualquer forma vai Hora melhorar. vai melhorar. De qualquer forma você vai sair muito melhor de um processo de oração. Você tem uma filha mais adolescente, 2 mais adultas, e com essa Sim. carinha aí é avó. É bom ser avó? Sou muito abençoada, Priscila. Tem um neto lindo. Que Lindo dizem mesmo. que ele parece comigo, mas ele é muito parece lindo. mesmo. Tenho 2 filhas casadas, graças a Deus. Eu tenho vivido também tempos de muita paz, né? Que resultado da misericórdia do Senhor, porque como eu disse a você, de 30 anos para cá eu posso dizer que eu nasci de novo e que eu sirvo ao Senhor. Mas eu tenho uma família muito abençoada. Minhas filhas são casadas com pastores, um já ordenado, o outro será ordenado em breve, mas já atua como pastor. Mas o Senhor também, depois daquele acidente, é mais um testemunho. Como eu quebrei a bacia, tive muito deslocamento de osso, cóccix, foram muitas fraturas. Os médicos diziam que se eu sobrevivesse, possivelmente eu não iria andar e muito menos gerar. Mas foi duas coisas que eles erraram, né? Que Deus transformou, né? Erraram 2 vezes. Então, logo depois do acidente, Deus me deu a Duda, que é um presente de Deus para mim. É um grande desafio, porque agora em outra geração, mas coladinha comigo, orando comigo todos os dias. Deus tem feito uma grande, linda obra na vida dela. Ela tem 15 anos. Você não poderia andar, você voltou a andar normal, mas houve um momento que o joelho ressentiu e você teve que fazer uma cirurgia. Sim. Eu lembro que esse negócio foi bem terrível, né? Sim, há 4 anos atrás. Aí o reflexo do acidente, né? Eu precisei colocar uma prótese total no joelho. Eu já estava no processo intenso da oração, eu já estava apaixonada pela oração, aprendendo muito sobre a oração e com muita sede de oração. E aí falaram que iriam colocar uma prótese no meu joelho, uma prótese total. A gente ouve isso aí e não pensa o estrago que é, né? E aí eu falei, mas como que eu vou orar? Ajoelhar e né, com a prótese, como que eu vou né? me prostrar diante do Senhor? E eu me lembro que a médica disse, mas por que você está preocupada em ajoelhar? Né? Aí eu falei assim, porque eu sou uma intercessora, porque eu adoro o Senhor de joelhos. Ela, não, mas você pode fazer isso em pé. Eu falei assim, não, eu gosto de me prostrar. Mas o Senhor viu aquela conversa com ela. e restaurou completamente. A cirurgia foi feita, uma prótese total do joelho, decorrente lá do acidente. Mas o Senhor fez tudo novo e tudo perfeito. Hoje eu me prostro de joelho em todo o tempo, tá tudo certo, porque Deus, Ele é fiel. E quando é que a gente vai ver esse livro sendo lançado, hein? Agora eu quero fazer um convite para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Dia 21 de março, na Missão Bartimeu de Lagoa Santa, às 18 horas, nós temos a 3ª conferência. Já vamos para a 3ª conferência. A 3ª? Que é isso, hein? 3ª conferência de oração, Hora que Melhora. É uma conferência que nós aprendemos a tocar o coração do nosso Deus com o nosso clamor. Tudo sobre oração, o poder da oração, o sentido da oração. A conferência ela é extraordinária. Todas as nossas conferências falam sobre oração. Nós mergulhamos numa intimidade profunda da oração, temos as nossas tendas de oração. Então, nessa conferência, a conferência sempre acontece em fevereiro, que é o aniversário do culto, Hora que Melhora. Mas nesse ano nós temos a novidade, que é o lançamento do livro, que conta as minhas experiências pessoais, mas também muitos milagres que aconteceram no Hora que Melhora, e mais que isso, vai te ensinar tudo sobre a oração. O Hora que Melhora vai ser um livro de cabeceira. Então eu convido você para estar conosco, dia 21 de março, às 18 horas, Missão Bartimeu, em Lagoa Santa. Nós podemos deixar o endereço depois? Pode deixar. Fala aí de uma vez. Qual que é o endereço? Avenida Getúlio Vargas, 166, na Orla da Lagoa. Missão Bartimeu, já muito conhecida em Lagoa Santa. Na Orla da Lagoa, Avenida Getúlio Vargas, 1666. Legal demais. Muito obrigada. Então nós temos a conferência que está se aproximando, sim, o lançamento do livro e todas essas experiências
que são diárias, né? Não são experiências aleatórias. Todo dia você tem uma São experiência com diárias, Deus. e é algo que também nós conversamos muito, eu ensino muito para a nossa equipe, é sobre encher essa taça de oração, Priscila. Eu preciso orar não como último recurso, eu preciso orar como estratégia, eu preciso orar como devocional, todos os dias eu tenho que orar, no mínimo 3 vezes por dia, como Daniel fazia. Eu preciso interceder, porque as intercorrências vão acontecer, e quando acontecerem você já está com tudo na ponta da língua ali, com o vaso cheio, né? Eu acho maravilhoso saber que todas as orações os anjos do Senhor recolhem e levam até o trono do Senhor. Ouvindo você falar, a gente entende que Deus se agrada quando oramos. Muito. E as pessoas não estão entendendo que deseja. tudo pode ser mudado pela oração. A oração muda tudo, Priscila. Quebra decretos. Isso está no livro? Está no livro. É. Muda diagnósticos. Faz chover, faz parar de chover, como Elias fez, né? O profeta Isaías nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Farei coisas, revelarei coisas ocultas e grandes que não sabes. É o conhecimento que você passa a ter a partir da oração. Tem muitas coisas que Deus quer nos entregar. Tem muitas coisas que Ele quer nos revelar. Então muitas pessoas se convertem e ficam ali salvas, felizes, satisfeitas, porque já estão com o livro com o nome no livro da vida, estão felizes. Estão garantidas, a salvação, está achando que está tudo bem, mas não né? mergulham em águas profundas. Isso só é possível através da oração. Certa vez o pastor Jorge me falou isso lá em Lagoa Santa. Minha filha, tem pessoas que nunca vão mergulhar no profundo. E aí vive uma vidinha ali pacata, salva, tá tudo bem, mas né? sem nada de novidade de vida. A oração, ela te traz novidade, ela te traz sede, é uma combustão, ela é o oxigênio da igreja. Glória a Deus. A oração, ela é tudo, Priscila. Nós vivemos, oramos, né? Nós temos que orar 24 horas por dia, orar sem cessar. Então você acha que orar sem cessar é possível? Quando o apóstolo Paulo nos diz orar sem cessar, não quer dizer que eu tenho que repetir a mesma oração o tempo inteiro. É orar sem cessar, orar em todo tempo. Em todo tempo eu estou orando por várias coisas, adorando. Eu tenho que adorar a oração de louvor, a oração de adoração, a oração de gratidão, que deve ser a nossa primeira oração. Nós temos tanto para agradecer, né? Então eu acho que um bom começo eu começo agradecendo. Eu agradeço pelo dia, agradeço pelo sol, agradeço porque eu tenho uma casa confortável. As pessoas não entendem que estar vivo já é um milagre, né? Quando eu começo a orar, eu mudo tudo ao meu redor. Aí você tem essa vida de oração diária? Tudo. Muitas vezes, com certeza. Toda hora você ora, né? Com certeza, nossa, eu respiro oração. Aqui, eu tô falando isso, mas eu fico de olho nela, porque eu dou muito SOS aí pra Deus, né? Socorro, Deus. Eu preciso da oração, Priscila. E nós nos tornamos tão dependentes que, às vezes, se por um impulso você toma uma decisão sem orar, aí o Espírito Santo já te dá aquela cutucadinha, assim, que não é bem isso não, né? Porque Ele se compromete conosco quando nós comprometemos Ele em tudo. Eu falo que Jesus é o meu sócio em tudo. Opa, bom se isso, hein? Se Ele estiver ali, eu entro. Se não, tô fora. Se não, eu não entro. Então, assim, mesmo eu sempre pedi a Deus para trabalhar por conta própria, para que eu tivesse a liberdade de ministrar sobre os meus clientes. Então, eu sou corretora de imóveis. Todas as vezes que nós nos assentamos para fechar um negócio, eu peço licença. Vamos fazer uma oração. Já começa testemunhando Jesus, Ninguém nunca recusou. Muitos clientes foram transformados, estão conosco lá no culto Hora que Melhora. Amém. Nós estamos terminando e eu queria te perguntar uma coisa. A gente costuma falar sobre planos e nós sabemos que a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sim. A curto e médio prazo, o que você pensa em relação ao culto, em relação à sua vida, ao seu chamado? Tem sonhos ainda ou está tudo bem só esperando Jesus voltar? Eu vivo para pregar a palavra, é o desejo do meu coração. As minhas filhas falam isso. Mamãe, você é uma pastora evangelística. Então, Priscila, eu creio que o livro Hora que Melhora é só um começo.
Que vai te levar também Porque eu aonde você não pretendo foi ainda. Ele vai abrir pregar portas. esse livro onde as portas forem abertas. E o Senhor já me entregou várias palavras que Ele chegará onde eu nem imagino. Glória a Deus. Então, é só, eu penso que eu estou começando agora, até a volta de Jesus. Ah, é legal demais. Olha, eu sei que parece assim, nepotismo, aquela coisa assim da gente entrevistar amigo. Mas a Val, além de fazer parte da minha história, faz parte da história da Getsemane, da Missão Bartimeu. Sim. É um privilégio, muito demais. Muito obrigada. É um privilégio grande o meu. Você já sabe que há muito o Senhor disse, você é intercessora da pastora Priscila. Opa! E sou. E sou intercessora dos meus pastores, inclusive do pastor Jorge Linhares. Amém, eu também. E eu que agradeço a grande oportunidade. Eu te espero na conferência. Vamos ver o espero livro, todos né? vocês na conferência. Eu tenho certeza que esse livro vai mudar a vida de oração de muitas pessoas. Foi o Senhor quem prometeu. É isso aí, ó. Então, 21 de março, lá na Missão Bartimeu, em Lagoa Santa, na conferência Hora que Melhora. E se você ainda não leu esse livro sobre oração, leia como uma abertura aí de paladar para o Hora que Melhora que está vindo por aí. Então, muito obrigada, Val, e até a próxima. Tchau, gente! Obrigada, minha amiga. Quero agradecer a equipe Hora que Melhora, que caminha comigo dia após dia nesse propósito de oração. Eu tenho certeza que Deus tem muito para entregar para vocês também. Muito obrigada. Legal, obrigada gente.